Boa noite. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui, principalmente da Lúcia, da Priscila, de todos vocês. Esse dia não está muito fácil, né? Acho que nem para chegar aqui hoje, um especial. Para a gente é um momento especial de estar falando dessa exposição. Eu sou o André, eu sou o responsável pelo Farol. Então, eu queria, antes das meninas começarem a falar um pouco, né, a gente começar a pensar um pouco sobre essa exposição juntos aqui, queria contar um pouquinho para vocês a história de como a gente montou essa exposição, sabe? Porque eu acho que o processo de trabalho para a gente chegar nessa exposição, ele conta muito do que é a própria exposição, sabe? Porque a exposição desde o início, a ideia foi que ela marcasse a virada do Santander Cultural para Farol Santander. Aí, enfim, no final, depois, se vocês quiserem, eu conto um pouquinho para vocês sobre essa transição. Mas, como a gente tinha esse momento de marcar essa virada, e eu tinha essa missão de pensar que projeto entraria aqui, que projeto faria sentido para Porto Alegre, que, né, entre muitas coisas, tinha uma artista que eu tinha vontade de trabalhar há muito tempo, que era a Carmela, só que às vezes esses processos são lentos, assim, né? A gente não tinha, foi tudo entre a transição do Santander para o Farol, entre o momento de vamos para frente, vamos fazer essa exposição, vamos abrir. A gente teve um intervalo muito curto, sabe? Então, assim, para mim foi bem assustador o primeiro momento, porque eu tive que ligar para a Carmela e fazer um convite que era quase um desafio, sabe? Pedir para ela vir pensar esse espaço todo em 3 meses, sabe? E, assim, claro, obviamente não foi nenhuma nem 2 conversas. A gente conversou por telefone e logo em seguida aí a gente marcou uma visita de ateliê. E aí, mas a gente, assim, foi muito bonito desde o início do processo. A Carmela logo topou o desafio, porque também, assim, o que eu pensava nesse momento, né, quando a gente começou a conversar, tá, mas que exposição é essa? O que a gente vai trazer? Vou trazer a Carmela para cá. A Carmela, acho que eu não mostrava trabalho em Porto Alegre, deixa eu ver, desde a Bienal 2005, da Escada. Aí ela já tinha mostrado um trabalho aqui no Santander, uma exposição que homenageava o Amilcar de Castro, em 2002, né? Então fazia um tempo, a Carmela já tinha vindo outras vezes para cá para falar, já tínhamos feito uma fala juntos, mas mostrar o trabalho, né? Então eu tinha que pensar nisso. Bom, trazer a Carmela para Porto Alegre, eu não queria trazer só um trabalho, mas também não fazia muito sentido só fazer uma retrospectiva, né? Porque eu pensava assim, bom, Carmela está viva, é uma artista que tem uma potência de pensamento enorme, né? Então, o que a gente vai, como trabalhar isso, como fazer essa equação funcionar, trazer esse pensamento vivo e ao mesmo tempo poder trazer para a cidade uma possibilidade de olhar para a trajetória, uma trajetória de 50 anos, né? Assim, com uma densidade absurda, né? Então, e ao mesmo tempo eu tinha que conciliar isso com o que seria o meu programa para aqui, porque essa é a primeira de uma série de exposições que vai acontecer, né? A próxima deve seguir para o ano que vem ainda mais. Mas essa exposição, ela marcava um pouco isso, era importante, né? Então era importante para mim, era importante para a Carmela, acho que era importante para a cidade. E então, na verdade, depois de pensar muito como poder articular isso, o convite para a Carmela foi, depois que ela já topou fazer a exposição, então deixa eu te propor mais um problema. E o segundo problema foi não pensar essa retrospectiva, foi pensar um trabalho novo. E aí o que eu ofereci para ela foi o que eu acho que é a coisa mais complicada que eu podia oferecer, que é esse espaço vazio do grande hall, né? Já desde o início a gente não, assim, é uma coisa que eu não queria
que era trabalhar, assim, uma museografia aqui muito pesada, construir painéis, nem nada. É importante que o prédio tivesse aí, presente. E eu sempre acho que oferecer para um artista um problema desses é um dos melhores problemas que a gente pode receber, sabe? E daí, de novo, a coisa muito bonita nisso é que a Carmela ela também não queria grandes intervenções de arquitetura, ela topou de cara esse desafio. A ideia de pensar essa retrospectiva, aí também era importante que a gente fizesse isso numa interlocução real, né? Então, aí o que eu propus para a Carmela, vamos pensar alguém. Quem tu quer trabalhar? Sabe, um artista, pode ser um artista, um filósofo, um psicanalista. Quem tu acha que é legal, podia estar com a gente, fazendo uma interlocução potente nesse momento? Ela pensou em alguns nomes, um deles era o Paulo, e aí o Paulo também era alguém que eu já queria, a gente fazia horas que queria tentar fazer alguma coisa juntos, e daqui a pouco a gente fechou. E só que o que foi legal? O que foi aí quando a gente começou a desenhar isso? A ideia era pensar esse olhar para a trajetória da Carmela, mas não que fosse assim, o Paulo olhasse para a trajetória dela, ou eu e ele numa interlocução, ou mesmo nós três. A ideia era assim, vamos partir do hoje para trás, né? Então a ideia foi o quê? Depois da Carmela, o primeiro passo foi oferecer o problema do grande hall, que a Carmela impressionantemente resolveu muito rápido. Assim, a primeira visita que ela fez, para a gente ficou uns 2 dias discutindo, ela desenhou um projeto, outro, que era lindo também, só para deixar todo mundo imaginando, era muito forte. E a gente estava quase seguindo já nisso. E aí a gente marcou uma conversa por uma semana depois para fechar e para continuar a conversa aí, para trazer de fato o Paulo para a conversa. E aí, quando eu cheguei no estúdio dela, não foi menos de uma semana depois, o trabalho já era esse, sabe? Já estava assim, e aí já era uma coisa, ela já estava convicta que era esse trabalho, já tinha assim, já tinham várias vistas, os desenhos os rascunhos eram lindos, sabe, do pensamento desse projeto. E então, a partir disso, muita gente tinha isso, a ideia foi, e aí quando o Paulo entra na jogada, foi o quê? Aí o convite para o Paulo também foi colocar um outro problema. Qual era? Era assim, Paulo, vamos olhar para a trajetória da Carmela, mas a partir desse trabalho, sabe? Então, o que a gente tem aqui, tanto o Real People lá em cima, né, essa intervenção que está no átrio, como que está nas galerias, na verdade, é uma resposta que a gente pôde dar a esse trabalho atual, a esse pensamento de agora da Carmela, que é a roda gigante, né? Então, o que a gente foi buscar foi alguns vetores de trabalho que a gente achava que passavam, que se articulavam bem com a roda gigante. E é incrível, assim, como o processo desse que a gente teve que fazer tão rápido, né, para uma exposição desse porte, como tudo foi fluido. Assim, o que a gente tem em volta é basicamente o primeiro desenho do Paulo, sabe? A gente mexeu, trabalhou algumas coisas, rearticulou, mas é basicamente esse primeiro rascunho, só que aí também, como a gente tinha se proposto a fazer um processo de interlocução mesmo, aí também começou a ficar mais bonito, porque a Carmela no início dizia assim, eu não quero me envolver, só vou fazer roda gigante, eu não quero nem saber o que vocês vão fazer em volta. E só que no momento que isso começou, na verdade, isso quando estava na mesa, então a gente aí começou a pensar juntos e entender juntos qual era o sentido desses vetores que a gente propunha, e aí daqui a pouco começou o outro processo, que foi a Carmela começar a responder. Então a gente tenta responder a roda gigante e depois ela responde na configuração final da exposição, responde essa resposta, sabe? Porque assim, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Aí a gente tinha pensado no Luz del Fuego, que é aquele trabalho que está lá, que a gente conhecia a primeira versão dele, que eram umas imagens coloridas e tal. A Carmela, vendo a configuração final, já propôs um outro trabalho, ela já fez uma segunda versão daquele trabalho para a gente trazer. Então, todo esse processo foi realmente muito, muito bonito, e
Bom, eu estou falando demais, eu só queria dar uma introduçãozinha, mas é um pouco isso. Depois no final a gente conversa junto. Só queria também dar um contexto para as meninas. Né? Que ela não tá aqui conversando com a gente. Bom, tá, é isso. Agora, tu fala agora, né, Luciana? Pode ser. Boa noite, todo mundo. Eu estou super feliz com o convite e eu fiquei muito atraída pela ideia de vir conversar no contexto aqui da exposição da Carmela. Por várias razões, mas eu acho que vale a pena mencionar duas delas. Uma delas é que eu imaginava que a gente sentaria, essa cena que a gente está vendo aqui, eu imaginava lá em cima no átrio, entre as duas sentenças do Real People Are Dangerous. Porque, talvez, simplesmente porque ali era um lugar de shows que eu conhecia, que há 15 anos abrigava um monte de shows alternativos que eram super legais, era um lugar que eu já tinha frequentado como uma coisa mais para situações de trabalhos performativos. Assim. Então, eu nos imaginei, eu, Carmela, André, Priscila, todo mundo sentado naquela vermelhidão, né, tão cara a obra da Carmela, tão recorrente no trabalho dela, né, e com todos aqueles reflexos que são mais ruídos do que tudo, mas que nos trazem o que é mundano, o que é ordinário o tempo inteiro, nunca desaparece, né, lá ele vem na forma da Corcian, que é complementar a vermelha, que não para de chegar de todos os lados. Então, aquele lugar que não é assim uma vermelhidão pura, mas que é intrigante, assim, imaginava que seria lá que a gente estaria. E imaginava que diante daquelas duas frases a gente ia poder se sentir muito real e muito perigoso, né? Como a Carmela gostaria. Mas a gente pode se sentir real e perigoso aqui embaixo, tudo bem. E a segunda ideia que eu tinha, a segunda razão pela qual me interessou tanto vir, era que eu imaginava a Carmela aqui também. Carmela, aquela figura tão vital quanto o trabalho que vocês veem lá embaixo, tão jovem quanto o trabalho que vocês veem lá embaixo. E sempre tão aguda, cheia de pontas, onde você pode pegar, confrontar, responder e tal. Então, uma conversa com a Carmela sempre tem um nível de excitação, assim, de tensão que é muito interessante. Assim. Mas depois eu fiquei pensando que, de certa forma, tudo está posto aqui, né? Que se a gente considerar o tanto que ela fala nessa exposição, ela, de certa forma, está aqui conversando com a gente também, e a gente está respondendo alguma coisa que é da fala dela, né? Do trabalho dela. Pensei também o quanto ela é intrigante sempre, assim, não só o discurso da Carmela, mas o trabalho mesmo, o quanto ele é provocador, inquieto, às vezes agressivo, nos coloca a gente em situações de confrontação. Às vezes eu acho que esses desenhos, esculturas que ela usa, que ela põe na parede, ela só põe na parede porque é uma situação de confronto com o sujeito que vê, e com isso ela pode às vezes ser mais contundente, mais agressiva e tal. E fiquei um pouco pensando em como responder a Carmela, né? Quando eu ainda imaginava que ela estaria aqui, pensei em um questionário para a Carmela. Então, mas essas questões de alguma maneira vão aparecer um pouquinho aqui na conversa, mas eu de toda maneira acho que o que eu posso interrogar aqui é o próprio trabalho dela, assim como o próprio trabalho dela nos interroga o tempo todo. Eu comecei pensando em falar, meio naturalmente, porque eu ainda não tinha visto a exposição, pensei em falar de 3 trabalhos que estão exibidos aqui, que já foram exibidos antes. Tentando entender um pouco se essa é uma nova vida desses trabalhos, e os trabalhos então têm várias vidas, e o que acontece com cada vida, né? Quando eles reaparecem e são reinstalados, o que convoca eles para essa vida de novo, porque esse não o outro, porque esse nesse conjunto. Fiquei meio intrigada com isso, mas também era o que eu tinha, eram trabalhos todos que eu conhecia, fora a roda gigante, era com isso que eu achava que eu podia lidar a princípio e depois aqui encontrando a exposição complementar de alguma maneira. Mas tudo que eu tinha pensado, dei uma rasgada quando cheguei aqui. Fiz mais um monte de páginas, não se preocupe, eu não vou ler nada. E tudo me pareceu sempre novo, né? Isso é impressionante, assim. Então eu vou falar um pouco de 3 trabalhos que eu vejo recolocados aqui, mas antes eu queria falar da roda gigante, que é sobre o impacto desse trabalho que eu estou nesse momento, assim. Então eu prefiro começar de um dia mais quente para mim. Eu fiquei impressionada como ela faz uma operação, quando ela amarra os objetos ao edifício, da maneira como ela faz,
que para além do efeito óbvio de interdição do espaço, né, de criar uma complexidade visual e material que você não consegue ultrapassar facilmente e tal, tem uma amarração entre corda e objeto, assim, o objeto fica no polo da corda de um jeito que eu acho que é parecido com como ela usa as palavras no discurso dela. A Carmela fala muito assim, o objeto-imagem, o ônibus, instalação, ela usa muito essas sentenças, essas palavras, noções compostas de duas palavras, assim, às vezes para nomear um trabalho, mas normalmente para designar as operações dos trabalhos que ela faz, né? E eu sempre fico pensando nessas palavras amarradas uma a outra pelo hífen, né? Se ela quer o que está entre uma e a outra, não, ela quer as duas amarradas mesmo, ela quer esse nível de tensão, de uma palavra desafiando a outra a ser o que ela é, assim, e achei que esse trabalho operava de um jeito meio parecido, mas eu fiquei também pensando muito na imagem da roda gigante, né? Que a roda gigante é esse objeto, aparato e tal, que leva as coisas para longe, e aí elas voltam, e aí elas vão para longe de novo, é um pouco como ele vai modelando as distâncias, assim, né? E que se a gente pensar nele como um jeito de entender o tempo, né? Porque essas distâncias são no tempo também, né? Primeiro está aqui embaixo, depois está lá em cima e tal. Se a gente pensa nisso, ele dá muito conta de ser esse trabalho núcleo de uma exposição que reúne trabalhos de outros momentos são recolocados ali, né? E achei muito importante a presença desse trabalho aqui, tentando recolocar o lugar e a função desse lugar, sabe? Acho muito fácil de entender que você tenha escolhido uma exposição com a Carmela e que vocês juntos tenham chegado a essa exposição para dizer um pouco da potência do lugar, para além das gestões, das circunstâncias, dos acontecimentos pontuais e enfim, E eu fiquei me perguntando, a primeira coisa que me ocorreu é a seguinte: o Real People Are Dangerous é um trabalho que ela pensou, eu lembro quando ela estava fazendo a maquetinha lá no estúdio e tal, ela pensou para Nova Zelândia, né, para Christchurch, para uma Bienal em Christchurch, e assim, se a Nova Zelândia já é esse paraíso dos paraísos, do Senhor dos Anéis, assim, Christchurch é a capital da ilha do paraíso dos paraísos, então assim, é um lugar de um bem-estar social para nós quase inimaginável, nem olhando quando a gente está lá a gente acredita que é tudo tão assim. Agora, no auge do momento mais progressista, que acaba de colocar na frente do governo uma política muito progressista, mulher, feminista, né? Você fica imaginando assim, essa Nova Zelândia, essa Christchurch, censurou o trabalho da Carmela quando ela mostrou lá. Ela não pôde mostrar Dangerous. People can't be dangerous. Ninguém está autorizado a ser perigoso. Só real. Só que não. Só que para ser real a gente é perigoso. É perigoso se a gente pensar em termos antropológicos, sociais, e pensar em termos psíquicos a gente é perigoso, né? Então, ser perigoso nos torna mais reais também. Então, tem esse aspecto. E tem um aspecto circunstancial, que é assim, o que eu não posso, o que uma instituição não pode dizer para o seu povo, né? E aqui pôde. Isso me deixou super feliz. Isso me deixou feliz porque não é que a gente está falando de um lugar onde as coisas se dão assim, um assado, a gente está falando de um lugar no tempo, né? De um momento que a gente está vivendo, em que a gente está sofrendo esse monte de ataques, assim. Quando eu entrei cheguei no hall e olhei para o Roda Gigante e falei assim, nossa, será que ela está de alguma maneira atacando esse lugar? Isso tinha uma cara de projéteis que tinham, como se cada objeto fosse um projétil e aquilo fosse o rastro do projétil, né? Eu falei, não, mas não é isso. A gente também não pode se render às primeiras imagens toda vez, né? Falei assim, não, ela não está atacando, ela está criando uma rede que é hiper atraente, ela só está nos enredando num negócio que é um pouco diferente, entendeu? Porque, na verdade, aí eu me dei conta por que eu tinha pensado isso, é porque a gente vive sob muitos ataques fazendo arte hoje, né? E ela ter sido capaz de realizar essa exposição nesse lugar, nesse momento, é muito importante. É muito importante que vocês tenham feito isso.
Então eu fiquei feliz, eu fiquei pensando, a potência da arte não é bolinho, não. Eu acho que a gente está num momento muito mais de deixar de lamentar as perdas e os ataques e entender em que espaço a gente tem e entender o que a gente ainda está fazendo, pode fazer, né? Então acho essa exposição muito empoderadora, assim, eu fiquei impressionada. Não que eu não esperasse isso da Carmela, né? Mas ela tem uma coisa, e eu fiquei pensando também no que essa exposição, de um modo geral, era muito diferente da última exposição que eu vi da Carmela, grande exposição, assim, na Pinacoteca, na Estação Pinacoteca, em São Paulo. Foi quando, você sabe? Um ano? Não me lembro. Uns 8 anos atrás, talvez. Mais ou menos isso, eu acho. Uma belíssima exposição, incrível, Carmela, grande artista e tal, mas era uma exposição retrospectiva relativamente clássica, porque essa é a natureza daquele espaço. Ele costuma abrigar exposições retrospectivas de artistas até mais jovens que a Carmela, mas que tem mostrando o peso, a densidade, o corpo da obra, né? E era muito impressionante essa exposição, mas era uma exposição retrospectiva. E aqui eles fazem uma opção, e a Carmela, tenho certeza, está na frente dessa opção, por não pensar as coisas em retrospecto, né? Não pensar as coisas com essa distância temporal. É muito mais o círculo da roda gigante, que as coisas se aproximam e se afastam, e que chegam perto umas das outras e vão embora. Isso, eu de novo achei o título da obra, que acaba imantando toda a exposição, achei muito acertado, né? Porque é isso que elas fazem aqui. E aí isso me leva a... Pensei, uma coisa meio formal que eu queria falar, que eu achei que era legal, é um pouco como se ela ancorasse o edifício, o lugar, a instituição, né? Porque aqueles pesos com a corda na ponta de uma corda, elas são meio âncoras, assim, né? Um pouco como se ela ancorasse, ela hiperancorasse, né? Ela põe mais âncoras do que as necessárias. Porque a gente não está falando de ser útil, de ser funcional, do que é necessário, né? Então, é um outro lugar esse onde ela opera, né? E onde a gente pode operar quando está diante da exposição dela, né? E tem umas peças que, inclusive, são bem os tijolos de peso puro, né? Quase abstratas, assim. E aí elas fazem imediatamente com que a gente veja o anãozinho de jardim como um tijolo, como um peso, como uma âncora. O jeito que ela opera, assim, ela é uma artista que trabalha num registro intencionalmente muito político, fortemente conceitual, né? Obviamente, sim, mas o domínio formal e material, assim, do material que ela tem é um negócio impressionante. Essa inteligência de espaço é realmente... e do espaço. Incrível. Mas não é só do espaço, tem uma coisa com os signos e a materialidade das coisas também que é muito impressionante, né? Transformar as coisas, qualquer coisa em âncora, né? É impressionante. Mas eu queria falar um pouco dessa porque a Carmela é essa figura vital, assim, né? Ela não ia perder a oportunidade de fazer essa exposição e em troca fazer uma exposição retrospectiva, nem que você quisesse. Não, ela não vacilou nem... Você não queria, mas ela também não ia querer isso. Nunca entrou em questão. Entendeu? A Pinacoteca era um outro contexto. Mas eu queria falar um pouco desses 3 trabalhos, né? Que eu acho, entre vários, assim, todos os outros trabalhos para mim foi revê-los num outro lugar e depois de um certo tempo, né? Mas eu acho que se a gente puder falar um pouquinho da Negra, do Sul e do Real People Are Dangerous um pouquinho mais, era isso que eu achava importante. Na verdade, o Real People Are Dangerous eu já né, falei bastante, mas tem uma coisa que eu não falei, assim, duas coisas que tem no sentido da frase, porque que ela separa, né, Real People de um lado e a Dangerous do outro. Tem uma coisa estratégica, poética, na mesma voltagem, as duas coisas, né, que ela fala Real People e a gente diz nós, eu. Todo mundo quer ser real, né? Gente de verdade, então sou eu, me convoca. E do outro lado eu descubro que é Dangerous, né? Então, assim, me obriga a me ver como real e como perigosa, né? E aí eu fiquei pensando, porque a gente quer ser perigoso, porque a gente quer ser real, né? Mas a gente não quer ser perigoso e isso pode criar um conflito na gente. Depois eu fiquei pensando, não, talvez algumas pessoas queiram ser perigosas. Talvez exista, talvez exatamente seja isso com que a gente está lidando agora. Com desejar ser perigoso, ser real através de ser perigoso, né? Achei um choque quando eu me dei conta disso, assim, e acho que esse trabalho tinha que ficar aqui
uns anos até a gente se livrar disso. Uns anos não vai, mas bem possível que pelo menos até o fim do ano... Porque eu acho difícil, assim, um lugar melhor para ele e uma coisa melhor para aquele lugar. Acho difícil. Vocês, só uma minha parte, por isso que você está falando, é tão importante pensar nesse momento atual, porque é engraçado pensar isso, por aí tu pensa, né, não pôde, foi censurado lá atrás, e agora, a primeira vez que ela monta isso nas dimensões reais, como ela projetou lá atrás, é nesse momento, sabe? Dependente de ser aqui, e nesse lugar que durante um tempo ficou associado a uma ideia de censura e da impossibilidade de se falar o que se pensa, né? Então eu acho super importante, porque não é só mostrar que as coisas são um pouco mais complexas do que parecem, como é assumir tomar um lugar, né? Tomar uma posição e tomar um lugar. Mas eu fiquei pensando muito nisso. Eu acho que essa ideia romântica de que a gente não quer ser perigoso já era. Aí tem a negra. Aí eu fiquei pensando como essa mulher corajosa, dessa altura do campeonato, pegar esse trabalho que era de 1997, recolocar. É um trabalho que chama Negra na cabeça dela, talvez por uma relação com a pintura da Tarsila Amaral, né, que é uma pintura tão importante, né, tão emblemática da obra da Tarsila, e o que ela significa em todas as escalas, inclusive no sentido da Tarsila, figura poderosa, mulher, da fundação de uma arte que pensa a sua identidade com o país e com a modernidade e tal. Mas trazer isso para hoje, quando você precisa pensar antes de falar a palavra negro, eu achei um negócio assim, corajoso dela. De vocês também, vocês que propuseram provavelmente para ela. Eu acho um trabalho fundamental esse trabalho da Tarsila. Acho da Tarsila, da Carmela. Mais do que da Tarsila, inclusive. Ele foi criado, mas eu queria chamar a atenção sobre um aspecto dele, porque ele foi o que me fez pensar quando interrogar a Carmela, minhas perguntas iam ser todas a ver com essa relação, com a nova vida desses trabalhos aqui na exposição. E a negra me perguntava sobre outras questões para além dessas dos limites que a gente vive, discursivos, políticos e tal, mas que era como que ela imaginava a negra, que tinha sido criada como uma espécie de carro alegórico para uma exibição que aconteceu de trabalhos temporários, instalações temporárias na Avenida Paulista, em 97, eu acho. 97. E ficava onde hoje é em frente à pracinha, em frente onde hoje é o INS, então uma área de muita circulação, e ela assumiu uma escala monumental, mas ela se recusava a ser monumento o tempo todo, por todas as razões. E ela vem com um carrinho, né? E toda vez que a Carmela publica imagens da negra, ela publica as imagens, o desenho do projeto onde aparece o carrinho. Porque quando a gente vê aquele monte de tule preto, a gente não vê a rodinha, a gente não pensa nele como algo... E por isso tem aquela haste do lado de fora que nos dá essa pista, né? De que aquilo pode ser arrastado, puxado, empurrado, enfim. Então ela pensa numa coisa que é para a cidade, que é uma espécie de carro alegórico, que pensa... talvez a São Paulo mais do que uma cidade qualquer, com essa relação com a Tarsila e tal, e o que acontece quando ela estaciona esse carrinho aqui, nesse outro lugar que é totalmente onde nada se move, nada é feito para ser veículo obra, veículo máquina, outra associação que a Carmela usa para falar do trabalho, né? Eu fiz uma lista enorme de entrevistas e textos da Carmela em que ela usa essas, depois eu leio para vocês algumas, essas noções que são de duas palavras ligadas por um hífen, assim. Mas essa é uma pergunta que eu não queria responder, mas eu achei que cabia deixar no ar. O que acontece quando, 20 anos depois, né, você reapresenta essa figura? Eu fiquei pensando, esse trabalho que chama Negra e que é tão misterioso, né, porque ele é super misterioso, nunca entendi porque ela desenhava o esqueleto dele, justamente incrível, mas é desenho, não é foto, né? Uhum. É um desenho, uma ideia, não quer dizer que está ali aquilo que ela desenhou. Sim. Também, entendeu? Não, sabe o que eu tenho que aproveitar, porque tu tá falando muito assunto, dá vontade de... Mas, Bom, mas é uma conversa, não é? Não, mas sabe que tem uma coisa... Essa pontuação da negra é tão... Porque agora eu acabei de pensar uma coisa, porque
É engraçado, em nenhum, porque tu falou de recontextualização, trazer de novo, perguntar o que é esse trabalho hoje. E apresentar, né? Não, porque ele em nenhum momento se cogitou dele, por exemplo, podia estar na praça, ela poderia ter tentado fazer o que... E não. Encenar, né? Exatamente, seria e não. encenar, Isso, não é? Então ela já veio para... Por quê? Porque quando ali. você faz isso, você imobiliza esse carro alegórico, modernista, paulistano, misterioso e negro, escuro, né? E imobiliza ele, põe dentro desse ambiente, você cria tensão. O negócio da Carmela é esse. Né? É essa a mão armada dela. É criar, é estabelecer tensões que você não possa evitar. E com as quais você só possa responder com uma interrogação, ou com alguma, enfim, né? Não é muito para ser muito confortável mesmo, né? E também as perguntas não são para ser respondidas. Eu queria só deixar isso no ar, assim, porque eu fiquei pensando nisso, né? No quanto ele está aprisionado de certa forma, né? Nessa exposição, esse trabalho. Mas toda vez que ela mostra, dentro do MAC, em todos os espaços de arte que ela mostra, ele de certa forma tem essa condição, né? Mas eu queria só assinalar isso que eu tinha falado antes, que me deixou curiosa essa desenvoltura de lidar com esse ambiente, assim. Eu não sei, eu sou professora universitária, assim, eu preciso pensar muito antes de falar um monte de coisa. E assim, por mais menos racista, menos homofóbica que eu me veja, eu nasci nesse mundo, né, que é racista e homofóbico, então eu preciso me interrogar o tempo inteiro a respeito disso. A gente foi educado para isso, né? Isso é louco. Sempre tem uma lista de coisas, né, estamos só listando duas aí. Misoginia, não sei o que, tem um monte de coisas com as quais a gente tem que se ver obrigatoriamente, criticamente agora, né. E eu acho que essa presença ali pode ser um dedo na ferida, eu não sei como ela foi lida, talvez você possa me responder isso. Se fosse no ambiente do Museu da USP lá, fogo na negra, ia rolar, ia ter muita disputa, muita resposta a isso, né? Isso por quê? Porque, tem muito mimimi, não, né? Porque está na hora das vozes que nunca foram devidamente ouvidas, devidamente escritas, serem ouvidas e escritas, e aí vão aparecer discursos que não tem a medida que a gente acha que tem que ter. Tem a medida legítima deles e a gente tem que aprender a ouvir essas falas. Então a gente encontra milhões de níveis de violência, de agressividade, de reatividade nessas falas. Claro. Assim. E, enfim, fiquei com essa... Não, é muito louco isso, porque, assim, na verdade, tem uma coisa aí, e se acontecesse, por exemplo, isso que tu fala, tá na USP, ia ter, o ataque viriam coisas. E, no fundo, esse trabalho, ele quase convida para isso, sabe? E também, botar um trabalho, apresentar um trabalho, se é convidar a um diálogo, ele está aberto para tudo, né? Então, eu acho que esse trabalho, ele tem isso. Ao mesmo tempo, eu acho que ele responderia bem, o trabalho segura ele, sabe? É curioso porque, ao entrar no espaço, a primeira sensação que eu tive, tanto já porque o imagético da roda estava um pouco já pautado, era que a negra figurava quase como uma entidade de proteção. E essa dimensão de pensar essa ideia da exposição quase como um terreiro mesmo. Tem amarração, né? Tem uma amarração. A roda gigante é pura amarração. E aí me remeteu quase como aquela entidade que te dá a permissão para adentrar, mas é entidade que também é de proteção, que tem essa dimensão um pouco lúgubre, né? E aí eu fiquei com... A imagética foi o contrário, porque eu acho que uma vez jogado no espaço urbano ganha uma outra configuração. Eu achei que era quase, olha, estou te avisando, eu sou o guardião desse espaço e estou abrindo essa roda para vocês. Esse trabalho é tão bom que ele vai sempre operar de um jeito potente, né? Forte, ele vai sempre causar, impressionante. Né? Mas a cada vida ele vai fazer, a cada... Não porque ela reconfigure nesse caso, né? Como é o caso de alguns outros trabalhos. Mas ela está numa massa muito específica, que nem tu disse. Tudo tem. Algumas cordas na roda gigante, porque a roda gigante é a instalação, mas ela é o todo. Ela dá nome para toda a exposição. Sabe que eu lembrei um pouco quando eu vi a roda gigante, o Em Vão, que é um trabalho que ela fez na Museu de Andrade, nos anos 90, numa época que os artistas eram convidados a dar workshops
quem fazia o workshop com os artistas, com a gente, fazia um trabalho junto com os artistas. Era super interessante, porque tinha um envolvimento, uma participação das pessoas e tal. E o trabalho dela, ela pegou uns elásticos, ela estava no Bom Retiro, que é um bairro, para quem não conhece São Paulo, um bairro de atacado, de malhas e de elásticos e de armarinhos e de máquinas de costura industriais, é um lugar das pequenas confecções e tal, e de moda, da escravidão boliviana, coreana também, de tudo isso junto. E ela pegou uns elásticos muito largos, assim, e esticou, atravessando as colunas do espaço de circulação, do vão. É lindo esse trabalho. De lá. Mas ela fazia isso de um jeito mais formal, mais secão, porque são só umas faixas pretas, né, atravessando para lá e para cá, né. Mas eu sempre me impressionava no vão, e aí isso virou uma espécie de parâmetro para eu ver esse trabalho aqui, eu inevitavelmente lembrei do vão e me conduziu aqui. Que parecia que ele segurava o prédio, e ele estava amarrado em umas colunas super fortes, assim, não é que as colunas necessitavam dos elásticos, ao contrário, os elásticos podiam ameaçar a destruição do edifício se eles tivessem a força que pareciam ter, né, visualmente. Mas não, parecia que ao mesmo tempo era aquela tensão que ela punha ali que sustentava aquele lugar, mais do que o edifício, né, aquele lugar. E aí eu entendi desse jeito, né, não sei se bem, mas entendi desse jeito que essa amarração toda da roda, do Roda Gigante era um pouco isso, era um pouco ancorar e não pela via da sustentação, mas pela via da expansão mesmo, né? Não, hoje eu não tenho dúvida que esse trabalho está ancorando o prédio, sabe? E tem uma coisa muito engraçada, porque aí também são os processos. Porque assim, quando a gente está pensando um trabalho que lida com isso tudo, com essa inteligência formal, essa inteligência espacial, cada objeto desses tem uma vida. No momento que a Carmela começou a instalar aqui, por exemplo, os primeiros desenhos, quando isso estava em projeto, eles não chegavam tão alto. As cordas chegavam a maior parte delas chegava até as primeiras balas, uma ou outra. No processo de instalar essa obra aqui, a Carmela, logo de início, ela entendeu, as primeiras cordas que começaram a subir, realmente mudou toda a estrutura. Porque se fossem muito poucas, talvez a gente ficasse pensando na textura da corda, no corpo da corda, e isso depois de 20, 30, 40 cordas já não importa, e o que a gente vê é um espaço inteiro, né? Não, é que teve uma mudança muito, só dessa assim, de sair da balsada para cima. Antes, quando elas estavam mais para baixo, a impressão que dava é que o edifício estava segurando os objetos. Quando ela subiu, inverteu, foi imediato. Os objetos passaram a segurar o prédio, sabe? Parecia, no mesmo momento que a gente começou a ver esse trabalho tomando corpo, parecia que se a gente desamarrasse, o prédio ia cair. Então, isso foi muito forte no processo também de montagem. Claro, né, no final. E tem mais um trabalho só, porque eu também não vou falar a noite inteira, eu não tomo conta demais, tá? Prometo. É só mais um, e é bem rápido, porque o trabalho, eu vou ser breve como o trabalho para nossa experiência, eu acho. Que é aquela palavra sul instalada logo na entrada do espaço expositivo. Ela primeiro exibe esse trabalho, não sei lá, 90, 2000, não sei, no Instituto Tomiotaki, acho que talvez nos 2000. Que era... E ela era uma espécie de teto, e era muito maior e com muitas lâmpadas, ele era todo feito de lâmpadas e não de fiozinhos de neon, era um desenho parecido a esse que a gente tem aqui, mas ela criava uma espécie de palavra nuvem, que tomava conta de tudo, assim, e que nos causava, né, olhar para cima, olhar para o sul, enfim, tinha um monte de inversões que ela fazia, todos aqueles montes de fios e tal, e aquela escolhe um jeito muito simples de reescrever a palavra nuvem, a palavra luz, sul no espaço, e faz isso aqui, né, e faz isso do avesso, cara, a gente chega e o negócio está do avesso, achei aquilo incrível. Não, esse é super bom, Lúcia, porque é engraçado, os trabalhos que tu escolheu para comentar, eles remetem todos para o quanto a Carmela, o quanto de fato isso tudo foi um diálogo. Porque, por exemplo, essas coisas que acho que esses momentos também servem para contar um pouco isso. O primeiro rascunho curatorial que a gente fez, tentando responder à Roda Gigante, ele fazia o quê? Ele trazia esse sul do Tomiotaki lá no átrio, em cima, grande, espetacular, daquele jeito, lá. E o Real People, aonde está o sul, solto no espaço,
E só que aí isso foi a nossa tentativa de responder à roda gigante. Quando ela começa a se apropriar aquilo que ela disse que ela não ia fazer, que era mexer, quando ela começa a fazer com que tudo isso virasse uma roda gigante, porque o que acabou acontecendo foi que, além dos fios que a roda gigante fazia com o prédio, depois a gente tentou fazer uma amarração curatorial que desse conta desses vetores. Só que, na verdade, o que ela fez quando ela leu tudo isso e começou a mexer em algumas coisas, ela começou a puxar uns fios invisíveis que eram dessas obras em volta também para a roda gigante. E uma das coisas que ela fez foi assim, isso é uma coisa, né, um artista não pergunta se pode. Então, cara, não teve. Quando eu vi, já vinha o projeto. Real People lá em cima, e o Sul aqui embaixo, em outra... Não, lá de cima é muito perfeito para esse trabalho. E essa cara de arquitetura corporativa, de espaço que não é de arte, isso captura o sujeito que está vendo de um outro jeito. É um pouco como se a gente estivesse na rua vendo um luminoso da Jamie Moser. Você tem menos mediação, não te alivia saber que aquilo é arte, porque você não pensa que aquilo é arte antes de tudo. Porque saber que é arte às vezes dá uma aliviada, né? Isso é uma questão. Sim, é como se a gente tivesse uma chance de dar um passo para trás. E ali não tem. Não, nenhum. Uau, meninas, que coisa. Bom, tá, vamos e depois a gente faz uma... Eu tô aqui. Bom, na verdade, o meu começo de conversa parte de uma digressão, até anedótica. Numa das últimas vezes que encontrei a Carmela, eu comentei da dificuldade de vir aqui e falar da exposição sem ter experienciado a exposição, porque uma das coisas que para mim eram determinantes era esse processo de estabelecer um percurso no espaço, entender a configuração do espaço e ter uma relação direta com cada uma dessas obras. E aí eu comentei que a Roda Gigante tinha sido algo muito representativo para mim, em termos... O primeiro contato com a exposição tinha sido pautado por essa obra. E eu falei, olha, o questionamento de pensar a dimensão dessa exposição em termos da relação com a cidade, principalmente da relação com o cinema, me motivou a pensar referências as quais eu poderia relacionar com a obra em questão. E aí ela, numa pergunta muito generosa, falou, mas a sua pesquisa em cinema gira em torno de que produção? E eu falei, o cinema italiano para mim. E aí ela falou, mais precisamente, eu falei, o Fellini. Daí ela brincou e falou assim, dá pra gente pensar a Roda Gigante tal qual aquele percurso realizado no final do filme. Você lembra das motos? E eu fiquei com essa... E aí eu fiquei com essa... A gente vai ver isso? Então, e eu fiquei com essa imagem na cabeça e achei que valeria não só tentar destrinchar essa provocação dela e pensar similaridades, não só em termos de configuração espacial, mas de construção de cidade que se estabelecem entre a obra da Carmela e a obra do Fellini. Então, antes, eu acho que, como eu comentei, vale a nossa experiência diante de cada uma das obras, eu trouxe o trecho final do filme. Esse filme, Roma, foi filmado em 1973. Ele, na verdade, na trajetória da produção do Federico Fellini, eu acredito que vocês o conheçam, é um dos grandes cineastas italianos. O grande inventariado dele para produzir uma Roma sua culmina nesse filme, em 1973, que ele mescla técnicas cinematográficas que trazem referências do documentário e da ficção. E esse é o momento que praticamente ele se despede da cidade, então são uma série de motociclistas que percorrem diferentes estratos de Roma, e esse percurso nos dá muitas pistas para pensar a relação que a Carmela estabelece com a cidade na sua produção. Mas eu acho importante dar para vocês alguns subsídios de análise para pensar essa cinematografia do Fellini, principalmente da escolha de Roma como cidade para ser inventariada nesse filme. Ele tinha... há uma relação muito, digamos, embrionária de uma transição de um Fellini que vem de Rimini, uma cidade
que é uma cidade litorânea da Itália, e vai viver em Roma, ainda jovem, passando por um processo de entendimento e percurso nessa cidade, que se dá inúmeras vezes por um percurso a pé. Esse primeiro dado me foi bastante relevante para pensar esse comparativo, porque uma das formas mais representativas da Carmela de estabelecer uma apreensão da paisagem construída é em percurso. A dimensão do letreiro como forma de marcação do espaço, essa relação com o monumento, com eixos, com formas de estruturar a cidade a partir de um plano que é um plano ainda um pouco distante, um plano em trânsito. E é curioso porque quando a gente vê essa primeira cena do Fellini, né, esse trecho do Fellini, normalmente o nosso olho tende a entender que esse percurso está se dando numa cidade real. É uma Roma que é percorrida de moto a partir de um mapeamento feito dos seus principais monumentos e que a gente está praticamente lidando com o imagético de alguns monumentos que a gente já vê no cartão postal, seja nas igrejas ou até no próprio Coliseu. E uma pesquisa que eu realizei sobre essa representação de Roma no filme dele me deu algumas pistas que foram um pouco surpreendentes. O Coliseu que vocês veem na cena, na verdade, não é o Coliseu real. Ele construiu um Coliseu em estúdio, porque para ele a apreensão real do Coliseu e a escala efetiva que o Coliseu tinha que ter era muito mais forte da escala de suas memórias e de suas convicções do que a escala do Coliseu tal qual ele estava representado. Há aí uma ambiguidade nessa construção do espaço que não necessariamente o espaço real é aquele que é o espaço efetivo, mas sim um espaço ficcional. E essa ficcionalização já aparece num primeiro momento na produção da Carmela, e quando a gente entra e vendo essa exposição, principalmente pautado por uma dimensão de uma atuação política dela, que é um pouco mais recente, abdica de pensar uma produção que é a produção embrionária, quando ela começa alguns trabalhos, como no caso do primeiro trabalho em que ela faz a representação da nuvem, ou depois um exercício que ela estabelece para tentar representar o céu, de uma tentativa de, digamos, racionalizar ou tentar representar por meios que são meios geométricos e já legitimados, coisas que são da ordem da memória ou do irrepresentável, aquela ordem daquilo que a gente não é capaz de dar conta, a nossa experiência não é capaz de documentar. E aí eu quero mostrar esses trabalhos, mas eu trouxe como exemplo para vocês uma imagem que é muito paradigmática do Fellini, que é essa imagem do Il N'Aveva. Numa das principais entrevistas dele, ele menciona o fato de que não fazia sentido ele trazer um plano em que ele filmasse o navio num mar real, porque o mar feito com sacos de lixo em estúdios, para ele era um mar muito mais próximo do que era a experiência dele de mar. E aí, essa questão da dimensão da experiência diante da obra foi algo que, de novo, me colocou muito próxima da condição da Carmela. Não necessariamente esses atos que nos colocam diretamente em embate com os trabalhos dela são, digamos, narrativizados. Muitas vezes esse embate se dá de uma maneira fortuita e inesperada. E você não está necessariamente pautado por uma questão da materialidade ou de uma configuração narrativa daquele espaço, mas de pequenos indícios. Dá para pensar na própria configuração da roda gigante de que, sim, temos elementos que estão ancorando e estão sendo ancorados o espaço, mas a gente pode pensar na escala de pequenos monumentos. Como que aqueles pequenos monumentos são percorridos nesse entremeio de uma série de cordas, quase como se a gente trouxesse. Isso foi uma coisa que me chamou... Mas não pode, né? Ela não deixou andar no meio das cordas. Isso... Não, tem um caminho. Assim, na verdade foi quase... não, a gente pode falar isso depois, não quero cortar o raciocínio da Priscila. Não, mas eu acho que é uma coisa que é quase esse convite imbrincado de vivência de um espaço que poderia ser um espaço citadino,
mas que te coloca uma série de entraves e monumentos e referências que são de ordens de proveniências muito distintas, inclusive temporais. E isso é curioso, porque há uma dimensão de temporalidade relacionada à questão do movimento, tal qual pensar essa imagem e esse trecho. A gente está vivenciando o que seria o cinema em sua excelência, essa imagem em movimento, quase como, se a gente for pensar os irmãos Lumière, aquela coisa do trem que avança e nos coloca em embate, se fala, nossa, estou diante da natureza cinematográfica per se, mas é uma forma de revelar estratos de cidade, estratos de memória nesse percurso que nos remete a vários momentos de uma construção de uma cidade que também está em ruína. E aí eu acho que assim, a gente fica com esses dois elementos. Como se dá essa maneira embrincada de lidar com a cidade, que eu acho que é uma referência para a gente pensar trabalhos a posteriori, e também como se estabelece uma condição de lidar com uma cidade em ruínas. Eu acho que essa dimensão dessa cidade que está em processo de transformação, que é muito pauta nos anos 60, no momento em que a Carmela acaba saindo desse espaço museográfico para vivenciar uma cidade, há um trabalho muito paradigmático desse momento, que é um trabalho que serve como base para a Bienal depois aqui, que é o da escada, que ela só se vale da topografia e num simples desenhar, ela delineia o que são os possíveis degraus daquela escada. Então você ficcionaliza um espaço que não está materializado por um gesto muito simples de desenho. Então eu vou te pedir só para passar, para a gente ter essas imagens, porque uma das questões de falar da relação da Carmela com o espaço urbano é que grande parte dos trabalhos não estão aqui. Ela mesma fala dessas, digamos, quando ela vai tratar dessa relação dela com a cidade, o primeiro, digamos, o ponto inicial é um trabalho que ela realiza para o Arte Cidade. Então, eu trouxe esses trabalhos como imagem e referência, porque eu acho que a gente consegue estabelecer relações com o que está exposto aqui. Bom, eu falei da questão do mar, eu trouxe só algumas imagens desse mar construído em estúdio para o Fellini. Eu não vou me alongar muito nele, porque eu quero falar mais da Carmela. Você pode, por favor, passar para o próximo? Só para vocês terem a ideia de que essa dimensão da imagem realmente nos nega. A gente praticamente está achando que realmente, tal qual o Coliseu, o espaço que foi construído ficcionalizado é o espaço real. E aí eu chego nesse primeiro trabalho, que é o trabalho, pode passar, o Nuvens, realizado em 67. E aí, tal qual a Negra, a gente tem uma referência muito próxima com um cromatismo da Tarsila, uma forma de ver a paisagem a partir de um tom de azul muito forte, muito gritante. E aí é curioso, porque a materialidade da nuvem trazida para esse espaço, que é esse espaço em que a gente convive, é a nuvem, digamos, mais caricata e mais infantil, no sentido, tratar com essa nuvem sintética, essa forma de manusear essa nuvem, para ela ainda é o que a gente entende como uma ficcionalização da nuvem. Não é é a tentativa, de novo, de dar materialidade ao impalpável. E aí é um processo totalmente oposto, que é o da obra seguinte, que é um projeto de pesquisa acadêmica dela, que ela tenta dar conta, com um exercício de representação próprio da academia e da arquitetura, um projeto para a construção de um céu. A partir de uma observação alongada por um período bastante, de um intervalo temporal bastante grande, ela começa pelo uso simples do lápis de cor e da prancha de representação da arquitetura, estabelecer coordenadas que pudessem dar, digamos, pistas para a gente construir um céu. E aí esse céu vai ganhando tonalidades, são 33 pranchas, e aí é curioso como há uma, digamos, uma tentativa que nos parece até, digamos, que encerra o que seria essa complexidade de vivência do céu, mas que nos emula uma dimensão ficcional bastante, digamos, até emotiva, né? Acho que quando a gente vai falar da possibilidade de se construir um céu, olhando essas pranchas, você quase tem essa sensação de que há algo de palpável. E aí eu trago, logo na sequência, o trabalho, pode passar,
que é o trabalho base para ela, para pensar essa relação específica com a cidade, que são os buracos feitos em 1997. Eu não sei o quão vocês estão a par do momento de realização desse trabalho. Há um projeto que foi realizado na cidade de São Paulo, chamado Arte Cidade, que passou por uma série de edições. Essa é a primeira edição, que foi realizada no antigo Matadouro, que depois virou a sede da Cinemateca em São Paulo. E uma das questões que foram ambições originais do projeto e que no fim acabaram se desdobrando era pegar espaços na cidade que estavam passando por um processo de degradação e abandono e, a partir de intervenções artísticas, conferir a esses espaços potencialidades de novos usos. E há o convite a inúmeros artistas, a Carmela é uma delas, e ela mapeia uma série de fissuras presentes no chão do edifício e começa, a partir do exercício com as britadeiras, testar os limites desse material. Então, aí há uma ruptura muito clara, porque ela está não jamais lidando com a ordem do intangível e do ficcional, mas testando o limite do material ao qual ela está se apropriando. E aí há geometricamente marcado quais são as fissuras em que vão ser construídas e como ela vai lidar com o processo de incentivar esse processo de ruína do próprio edifício. Então, a intervenção dela corrobora com o processo de degradação do edifício, desenhando de maneira geométrica e, digamos, esquemática, o que pode vir a ser esse processo de corrosão. Eu vou te pedir só para subir um pouquinho, porque eu acho que é importante ter essa noção do todo do espaço, e aí eu acho que são um dos primeiros trabalhos em que essa dimensão instalativa e de vivenciar esse percurso e adentrar nesse espaço começa a ficar um pouco mais forte. Então não é uma escala de intervenção propriamente da escala urbana, mas já é um domínio do arquitetônico muito distinto da tentativa de trazer o desenho arquitetônico como regra, no caso do projeto anterior, e nesse caso materializá-lo no espaço. Eu trouxe o em vão, que a Lúcia comentou, porque eu acho que essa relação com o Roda Gigante é bastante evidente nessa tentativa de, a partir de um material muito simples, praticamente ordenar e congregar elementos do edifício, quase como inverter a lógica estrutural do edifício a partir desse material. E é curioso porque, como a Lúcia já tinha comentado, esse material foi coletado nos arredores do Bom Retiro, que tem uma vocação fabril muito forte, e praticamente é um processo de tessitura do edifício, né? Ela quase é um processo de coser uma nova forma de estruturar esses pilares. E aí, tal qual aqui, essa maneira de estruturar e coser e a presença dessas linhas que determinam quais são os limites e como você lida com as perspectivas desse espaço. Então, apesar de um pouco mais longas e espessas essas linhas, chegam em alguns momentos você, digamos, abdicar da natureza desse material e pensá-lo como desenho em relação ao espaço, da mesma forma que a presença das cordas acaba orquestrando aqui na Roda Gigante. Então, são pequenos ensaios que parecem que reverberam momentos muito contemporâneos dela. Eu acho que é importante fazer essas pontes, porque são ensaios que vão, digamos, ganhando complexidade e que fazem que há um imediatismo de lidar com o espaço arquitetônico e essa familiaridade de uma maneira muito ágil, né? Quase como alguns testes vão ganhando complexidade. Sempre o desenho, né? Sempre o desenho. E aí eu entro para falar da série de neons, porque Real People eu acho que é um dos exemplos mais emblemáticos, mas uma das primeiras tentativas dela se parte de uma apropriação de pichações feitas no espaço urbano. Esse trabalho, que não tem, digamos, uma tentativa de explorar a tipografia como uma referência e aí lidar diretamente com a dimensão do outdoor, pega uma frase
Só te pedir para subir para a gente ver a frase por completo. Eu acho que tem uma frontal. Os caras Aí dá para ler, mas assim, os caras fugiu correndo. Os caras fugiu correndo. Tem uma questão de um erro gramatical que é explorado. E aí a dimensão da exploração da luz como uma forma de ocupação do espaço, transpondo para um espaço interno uma lógica que é uma lógica da cidade. E aí esse é o primeiro ensaio que vai ganhar recentemente um desdobramento no Grande Hotel que foi feito no espaço central, no vão central do Sesc 24 de Maio, que é o projeto do Paulo Mendes da Rocha. É uma das primeiras experimentações dela e que consegue, com a questão da luminosidade, dar conta de um espaço que vai ganhando, às vezes, uma amplitude muito, muito maior. A gente está falando de uma sala bastante pequena, mas num projeto seguinte, você pode passar, esse Eu Sou Dolores, que foi realizado também num Arte Cidade, entra uma outra questão. Ela estabelece uma relação de tentar assumir a titularidade de diferentes mulheres com o propósito de sinalizar a ocupação dessas mulheres nesses espaços a partir de grandes outdoors de neon. E aí, Dolores... Oi? Aurora. E acho que tem mais um nome. Seu nome... Peraí, vamos nos valer da colinha. Luzia. Exato. Não, mas tem outros, eu acho, da época do Eu Sou Dolores do E aí ela traz essa questão afirmativa, né, de Eu Sou Dolores, e aí de novo essa questão da presentificação da mulher a partir da nomeação, né, de nomes femininos que esse a gente já se dá... né? As primeiras imagens são no Arte Cidade, não na Chácara Lã. Não, essas primeiras imagens são a primeira intervenção feita no Arte Cidade. E uma questão que talvez a imagem não consiga deixar pra gente tão claro, eu vou pedir só para você descer mais um pouquinho, que ele atravessa e sai do espaço do edifício, deixando somente do lado de fora o eu. Sobe mais para, acho que tem uma mais embaixo que aparece essa parte na rua. Ali, ó. Tá vendo? Essa é na Chácara Lani, essa já não é na Arte Cidade. Não, mas... E aí é a primeira marcação espacial externa de quase te dar pistas dessa intervenção que ela está realizando dentro do edifício. De novo, tem uma relação de ocupação espacial e estabelecendo uma hierarquia com a cidade muito marcada. Eu trago um outro exemplo, que é o próximo, o Hotel de 2002, que é digamos, uma das melhores anedotas possíveis para fazer o questionamento sobre o que é o circuito das artes e o que é a representatividade da Bienal. Ela estabelece com uma tipografia padrão do que a gente já entende como sinalização no espaço urbano de hotéis e motéis, um outdoor que é colocado depois de inúmeras discussões e entraves e brigas com o corpo da Bienal, digamos, na borda do edifício. Que é próxima à avenida principal ali, então é a primeira coisa que você vê. Se alguém não sabia por que você vê aquele edifício, agora tá aí, tá claro. E aí, acho que tem essa perspectiva muito de longe que estabelece uma relação entre a sinalização corriqueira dos postes e o hotel ao fundo, mas a de cima você consegue ver a lateral do prédio pelo fluxo de carros, né? E aí é uma lógica bastante controversa, porque a maneira como a questão da sinalização da Bienal é um caso em si, porque cada ano que tem uma nova Bienal, se estabelece uma nova tipografia, uma lógica de cartaz que sinaliza que aquele espaço está recebendo uma Bienal e o nome da Bienal específico. E ela, digamos, quebra com todo esse protocolo e confere à Bienal um caráter de hotel. Bom, a partir daí eu acho que eu não preciso dar a moral da história para vocês entenderem as minúcias do porquê a Bienal está sendo chamada de hotel. Mas é curioso porque aí sim tem um código urbano, tal qual o da pichação, incorporado por meio da tipografia. E, de novo, um elemento que eu comentei com vocês, que é essa dimensão do percurso.
O hotel você está vendo já de muito longe, você está entendendo a representatividade daquilo e sinalizando como circular na cidade de distâncias muito remotas. E ela faz sobre a pele do brise, né? Não faz assim. Que também tem uma relação muito minuciosa com a arquitetura, né? Sinérgica com a arquitetura. E aí eu vou trazer um último exemplo, que hoje conversando com a Lúcia, a gente até brincou. Esse trabalho foi feito no Matadeiro, na Espanha, e a gente brincou que, na verdade, talvez uma forma mais anedótica e provocativa era que ele tivesse realmente na Bienal, né? Mas, de novo, ela tem um estudo tipográfico muito minucioso, mas se estabelece essa noção de o que está sendo vendido, né? Essa é uma pergunta. E dentro desse espaço de um centro cultural, essa pergunta em termos de mercado é muito capciosa. Eu acho que eu trouxe 3 momentos porque tem uma dimensão primeira, que é uma relação com a paisagem, que é da ordem do intangível. Então, eu visualizo essa paisagem e tento estabelecer uma lógica de representação desse intangível que traz ele para um caráter do desenho e do objeto. Num segundo momento, e aí sim é uma paisagem da ordem do intangível muito ficcionalizada, quase como é impossível dar conta da representação de uma nuvem ou de dar conta de estabelecer um projeto de céu, mas no segundo momento tem algo muito imbrincado com a natureza do edifício. E aí essa dimensão matérica, que está presente na forma como ela atua no Arte Cidade, no primeiro momento no espaço da Cinemateca, e depois de uma série que a gente tem muito já de memória, que são as facas, ela vai ao fundo entender a materialidade daquele objeto e explorar essa materialidade. E isso se dá também no âmbito arquitetônico. E aí, explorar a natureza do espaço arquitetônico não é só explorá-lo em termos matéricos, mas é explorá-los em termos de configuração desse espaço. Como eu lido com dentro e fora, então a questão da intervenção no segundo Arte Cidade do Dolores é quais são os limites que se estabelecem entre o que é edifício e o que é cidade, que ordem de pertencimento se estabelece. Com relação à Bienal, dentro da noção de marco, de espaço construído, como que eu estabeleço uma noção de leitura desse edifício, desse espaço construído, num caráter urbano, digamos, num ponto mais longo, né, mais longilíneo. E aqui tem uma questão muito próxima do outdoor, que já entra a dimensão da palavra, como uma forma de comunicar algo que está no hotel e no se vende. Eu acho que isso se estabelece numa ordem muito mais às claras. Então, são trabalhos que não necessariamente estão conectados diretamente com o que a gente está vendo aqui, com um caráter até instalativo e de escala dos trabalhos. Mas o próprio Sul tem relações muito próximas de ocupação, o Real People. Então, a ideia era trazer para vocês que essa relação entre movimento e cidade está presente e é uma lógica de ocupação espacial que também é válida para exposições como essa. Então, era um pouco dar esse tipo de subsídio que eu queria colocar para a gente abrir para perguntas. Posso falar uma coisinha que a Carmela falou, não foi eu? Só para trazer a Carmela aqui, já que ela não veio, não pôde vir. Tá cheio de Carmela aí. Não, mas tem uma frase só que eu anotei dela. Não tinha nem pensado, não sabia como usar, mas agora apareceu a oportunidade, assim. Essa operação que você fala de quando ela reapresenta o Se Vende, que é tão reconhecível para o público de Madrid, onde você é instalado, ou o hotel, que é tão reconhecível para todos nós e tal, e como ela reapresenta e o que ela cria com isso, ela fala que ela faz uma condensação que transmuta os elementos do real para uma condição mais aguda. Achei bom. Só isso. Forte. Uau. Bom. Vamos fazer virar uma conversa então. Puxem, perguntem pra gente, vamos, já temos, vamos. Assim, tu disse que teve um momento que ela lombou, né, os cabos. Vai ser uma coisa muito importante isso, né, porque parece que ela fere diretamente a arquitetura, uma arquitetura
atlética, e ela faz essa reengenharia do prédio, né, desloca aquilo, ela dá outro status para ênfase para aquilo que é o lugar comum, que é o mosaico, que é aquela parafernália, né, de objetos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, imediatamente conectados, eles vão até as cornijas, né? Até lá. Então tem essa questão da relação com o estilo, né? Com esse estilo histórico, né? Do prédio, né? E que conecta exatamente com a questão do bíblico, né? O ordinário, que assume essa, digamos que é simbolicamente colocado numa posição relevante, né? Tá, e esse aspecto da arquitetura e essa tradução numa lógica da arte, que não é a construtiva da construção, lembrou, não sei se é demais a analogia, mas um pouquinho dos set buildings do Mata Clark, né? Daqueles prédios que são mais ou menos irreversível, né? Do que o Mata Clark, talvez. É agudo, é desestabilizador, mas da experiência, e não, né, da experiência momentânea, da condição, mais do que da circunstância que ela cria, né, da situação que ela cria. Mas o Mata Clark tem um dado importante, que é que não tem volta. Essa coisa de reversível é muito potente, eu acho, porque é exatamente isso. Do Mata Clark é só ruína. Não negando a tua associação, mas assim, aceitando justamente e seguindo, né, por onde você está propondo a gente caminhar, que eu acho interessante. No sentido que ela faz um novo desenho, né? A ideia de reengenharia é muito boa. Vocês falaram do desenho, para mim é o desígnio, né, que vem junto ao projeto. A desenvoltura dela com a arquitetura, eu acho que é por causa disso, via esse desenho, via o que tem de desenho na arquitetura. Sabe? Mas que eu achei impressionante elas chegaram lá, entendeu? Eu acho. Tem uma coisa assim que eu posso. Bom, para mim desse projeto foi assim, eu acho que eu pude ver ele de um ponto realmente muito privilegiado, no sentido de poder provocar, sabe, ser um agente de provocação disso, de tentar fazer esse prédio, e daqui a pouco, assim, é quase como se tu empurra uma coisa e tu volta uma coisa, tu só começa a ficar maravilhado com todo o desdobramento das coisas. Porque, assim, muitas coisas acontecendo. Quando a gente vê um trabalho desses final, a gente tem uma outra coisa que está em jogo aí, é que a gente lembrar que esse é um prédio tombado, que, assim, cada movimento aqui é complicadíssimo, porque aqui nada pode ser, tudo precisa ser reversível, sabe? Nada mal pode encostar. Então tem uma dimensão aí, além da inteligência, além espacial, formal, além tem uma negociação, tem uma instância de negociação institucional para a gente chegar num projeto desses, que é complicadíssimo. Eu lembrei agora um pouco que quando a Lúcia falou assim, da coisa do caminho, né, de poder, se a ideia era as pessoas não andarem. Acho que isso passou por muitas instâncias. Teve um momento que a gente precisou realmente ser uma negociação, porque daqui a pouco ninguém podia entrar na exposição, em algum momento essa exposição ela era completamente fechada para a gente. Também fiquei pensando nisso, vira uma coisa lúdica, ou um pouco assim, uma ideia de uma floresta, que você começa a apaziguar, né? A Carmela não é uma artista apaziguar. É quase como se fosse assim, o que a gente tem de possibilidade de cruzar e depois, porque não tem um caminho, tu pode entrar, aí tu cai na galeria e depois dá para voltar e sair. Mas assim, não tem muito espaço ali. E esse espaço que a gente ainda tem, aquilo ali foi o limite de negociação da Carmela. E, no entanto, sabe? É completamente transparente. Né? Você enxerga de fora cada elemento, cada linha, cada coisa posta ali. Ele é inteiro, ele se oferece inteiro, então ele não é opaco, né? Eu acho que tem uma outra coisa que eu lembro que na instalação também, no primeiro desenho dela já ficava, mas também tinha uma coisa assim, que acontece aqui, porque uma coisa é quando a gente percorre, tá? E esses objetos eles estão muito presentes. Também tem uma questão de escala, assim, é muito engraçado tu ouvir, escutar a Carmela, quando ela começou a contar, e os primeiros desenhos, eu, pensando na escala do prédio, pensava assim, eu imaginava que ela escolhia objetos, sabe, grandes,
para que tivesse sabe, para dar conta desse espaço. E daqui a pouco, logo no início, ela já sabia que tinha, de uma certa altura, uma certa escala de objeto não podia passar, sabe? Eu lembro de chegar a pensar assim, mas isso não vai dar certo, não vai dar conta do espaço. E nada, óbvio, ela sabia tudo, sabe? Então, só que tem uma outra coisa que é assim, ó, essa coisa, o objeto ele está ali, mas tem uma outra possibilidade de percepção dessa instalação, que pelo menos para mim é sempre muito forte. Logo que tu sai da galeria, e aí, claro, tu começa a te envolver com o sul, com os monumentos, só que se tu te distrai e olha para o outro lado, tem o balcão que te impede de ver os objetos, é só aquele desenho. São só aquelas cordas. Tá tudo embaixo. E aí, assim, de novo, ali... Mas aí você refaz a visão do todo quando você sobe, né? Mas dá para visitar agora? O quê? A exposição? Não. Esse espaço daqui, por exemplo, a gente pode andar por ali agora? Tá aberta a visitação? Tá aberta. E tem essa visão de cima também, não só daqui, mas de todo o entorno, né? Claro que a gente pode estar ali, se a gente quer continuar a conversa. Não era pra gente, é uma ideia. Não. Eu estava pensando se está aberto a visitação nesse momento. Tá sim. E tem um contraponto, ela falou do edifício eclético e da imponência, dessa questão do edifício tombado, mas é curioso porque se a gente for pensar a especificidade dos materiais que foram colocados no espaço, a gente classificaria eles como materiais mais precários, cuja ordenação nos estabelece uma geometria tal e qual imponente ou uma lógica espacial que não conflita tanto com essa dimensão do eclético. Eu fiquei pensando isso, porque essa noção de desordem não foi tão forte na minha primeira apreensão. Para mim havia... Mas eu não acho que tem tanta desordem. Havia uma Mas acho que tem um negócio mundano. A arquitetura eclética, por mais rebuscada que seja, ela é mais mundana que a moderna, por exemplo, para nós. Mundana, ela é menos autoral. Tá. Ela é cheia, ela admite tudo. Sim, mas tem uma imponência de escala, não acho que tem um negócio que é... Eu pensei um pouco diferente, eu pensei a questão do campo place, do lugar comum, do prosaico, daquelas coisas fragmentadas, que são coisas usadas, e uma certa sublimidade de estilo interessa eclético, então esse contraponto. Depois, lá em cima, o real people, essa inversão, sabe, aquilo que é banal, que é prosaico, que é o real, eu nem acho que ela comenta a arquitetura eclética, mas eu acho que ela tem uma desenvoltura com essa obra para se relacionar com a arquitetura por isso, porque ela não é tão sacralizada, sabe? Você entra, você enfia onde você quiser, mesmo se não furar, se você puder devolver o prédio inteiro depois, você não tem um outro limite, porque quando você entra, por exemplo, quando eu fiz aquele negócio da Bira Camargo, sim. cara, no dia que eu acabei de montar, eu fui embora e falei, o que eu fiz? Que vergonha, esse cara não vai acreditar, sabe? Como é que eu pude me sentir tão à vontade para fazer tanta coisa, sabe? Dentro de um edifício que é tão redondinho, fechadinho, sem aresta, sabe? Um projeto tão... tudo já pensado, como é que eu saí pensando tanta coisa em cima, sabe? Que despudor é esse, assim? Eu acho mais fácil ter esse despudor aqui, nesse ambiente, é isso que eu queria dizer. Não que ela tenha respondido ao ecletismo da arquitetura, eu acho que é mais um dado que interessa aqui, que é a desenvoltura com a qual ela se relaciona com o espaço arquitetônico. No sentido não do virtuosismo, né, do domínio técnico, mas do domínio conceitual. Uau. Quem mais, gente? Então, eu estava percebendo lá essas provocações, né, dali dos neons, das frases, né, e eu estava olhando também que nos Estados Unidos também lá eles fazem, tem essas marcas, né, de vários tipos, e essas criações são esculpidas. Outra coisa também é a questão do Rio Grande do Sul, que aqui a gente tem vários simbolismos, né? Então isso nos mostra o quê? Como é que a gente faz como é que ela fez essas criações do hotel, essas provocações,
a questão do falso, a questão do verdadeiro, né? Como é que ela teve essa troca parece meio que uma empatia, assim, essa troca foi muito valorosa. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que o hotel tem uma ironia muito avassaladora às vezes. O hotel nos desmonta qualquer um de nós ali. A ironia da Carmela é um negócio violento. Assim. E quando ela chama de hotel o edifício, de certa forma, à primeira vista, ela causa descola uma coisa da outra. Aquilo não é um hotel, aquilo é a Bienal, aquilo é um espaço de exposição, aquilo é o Parque de Ibirapuera. Em alguma medida, as pessoas sabem que aquilo não é um hotel, ou que não era um hotel, né? Ou elas estão diante de uma cidade tão louca quanto São Paulo, que de fato é louca a esse ponto, assim, que transformaria a Bienal num hotel, ou elas estão diante de uma provocação, que é exatamente o termo que você usou, que faz o maior sentido, né? Mas o que ela provoca com isso? Ela nos provoca uma sacada para dizer, viu, fiz parecer um hotel, eu tenho esse poder, o meu trabalho tem o poder de instalar aqui a ideia de um hotel. No caso desse trabalho, ela está lidando com uma certa condição de hotel que esse lugar já tem, entende? Que é aquilo de condensar de um jeito, de reapresentar alguma coisa encontrada, mostrando aquilo que já estava ali, né? Que já era e que a gente não tinha percebido. Tem algo de subliminar que ela acende e ilumina, né, quando ela vai fazer o trabalho dela. E o que ela fala? É hotel em vários sentidos, a Bienal. É hotel porque recebe temporariamente coisas que se instalam, todo um mundo de obras de arte que se instala ali, cheio de força, cheio de potência, que é hospedado por esse edifício e que depois vai embora. Isso, então, sem ironia, já se poderia pensar nele como hotel, mas ela também, com isso, acessa outros níveis de ironia, um pouco mais, piada mais interna, assim, né? Um pouco, assim, que é a gente entender o quanto a gente é forçado a se deslocar o tempo inteiro, o quanto a gente está sempre habitando uma espécie de hotel, o quanto o trabalho de arte está sempre nessa condição de hóspede, né? E a instituição de hospedeiro, sei lá. Não, acho que tem também uma coisa que desmonta uma coisa do tipo assim, às vezes, quando são artistas almejam a Bienal, e aí como aquele momento parece que dali aquilo vai se estabelecer de alguma maneira e ela já desmonta, é só a ideia disso, que tu é um hóspede, que por mais incrível que o teu trabalho, ele é um hóspede, daqui a pouco tu vai sair e já vem outro, sabe? Isso arrasa um pouco assim a sacralização que às vezes a gente, né, tem. Um trabalho desse me desmonta, sabe? Tipo assim, faz pensar várias coisas, sabe? Né? E, enfim. Também tem uma questão que normalmente a gente não se coloca, mas porque pra gente essa dimensão do edifício da Bienal já está instituído, mas não é uma questão majoritária. Mas não é uma questão majoritária naquele que circula por São Paulo. E aí, a própria especificidade da arquitetura do Niemeyer pode propiciar diferentes leituras. A ideia de ser o pavilhão da Bienal é muito específico para a gente que já entende e vivencia aquele espaço. Então, taxá-lo como hotel ou qualquer outro tipo de função atribuída àquele espaço, uma vez que forma e função, no caso específico da arquitetura moderna, está tão coligado, chega a ser qualquer passante não muito detalhista e não muito inserido no circuito da arte admitiria aquilo como uma lógica comum, assim. Não é tanto conferir a Bienal virar a ser hotel. Não, é um prédio que, talvez seja um hotel aí. Certamente alguém deve ter tentado se hospedar em algum momento. Agora, eu acho que tem uma coisa importante observar também, além de tudo isso, é que ela nos coloca numa condição de não poder evitar saber disso. De não poder evitar olhar para ali e pensar, mesmo a gente familiarizado com a função original, a função transformada, a função atual da Bienal, a gente não pode evitar olhar para ali e pensar que aquilo é só um hotel. E é assim que ela faz de toda maneira com quase todos os trabalhos dela. Ela nos confronta com algo que a gente às vezes preferia não saber, às vezes preferia não... Jogar na cara desse jeito tão forte e sutil algumas coisas não é simples assim de a gente levar, sabe? Estava comentando sobre a obra, eu não tinha visitado a exposição ainda. Aí você foi lá? Eu fui até a sacada ali e aí fui ver de cima, né? E aí me veio à mente de fazer uma instalação parecida. Minha escola que eu leciono é uma das maiores da rede de Porto Alegre.
piso da escola. E eu imaginei, aí já estava imaginando na minha cabeça fazer uma instalação com os alunos, que eles trouxessem objetos de casa, né, do cotidiano deles, e fazer essas amarrações, esses desenhos aí com as linhas, né. Mas daí eu me percebi também que é um lugar de grande circulação ali onde as turmas entram. E enredar todo mundo. Aqui também é o espaço Mas de já tem circulação. eu tenho uma segunda opção, que é o ginásio da escola, né? Os professores de educação física vão brigar comigo, né? Mas pelo menos assim, ó, um mês a instalação fica lá, né? Um mês Não precisa evitar a briga, às vezes é bom uma briga. É. Traz eles pra verem. É, Vai ser legal. e manda pra Carmela, ela manda pra gente que a gente manda pra ela ia ficar. Felicíssima. É, tenho certeza.